Cheguei! Boa tarde ou boa noite, ou seja lá o que é que você tá achando que é, se é tarde ou se é noite. Manda o meu boa noite aí só pra eu ter certeza que tá funcionando tudinho. Boa noite, Cleide. Boa noite, boa noite, boa noite. Cleide. Parece que agora não tá travando, né? Parece que agora resolveu os probleminhas aí do travamento. Hoje a gente vai focar na parte do lançamento. Então deixa eu anotar aqui, ó. Nós vamos falar de lançamento vertical. Tem até um outro ponto que fala sobre lançamento, mas é tema do módulo 2, que é o lançamento oblíquo. Geralmente as pessoas acham horrível estudar a parte do lançamento oblíquo, né? Tem muito cálculo, envolve muita coisinha, mas você vai ver que até vai ficar simples aqui. O lançamento vertical que a gente vai analisar é no vácuo. Então é um lançamento vertical no vácuo, ou seja, é livre das ações de forças dissipativas. O objeto ele vai ser lançado e a única coisa que vai agir sobre ele é a ação da gravidade e nada mais. Não tem força de resistência do ar, não tem o vento soprando do lado, não. É uma situação matematicamente perfeita, aquela que você faz o mínimo, tá bom? Então, professor, mas se tiver o ar, aí a gente bate papo disso num outro momento, hoje a gente foca só no lançamento. Interessante é que essa palavra lançamento, ela traz um significado bem importante para dentro desse nosso estudo aqui. Porque quando a gente usa essa expressão lançamento, a gente está se referindo a uma velocidade inicial que é diferente de zero. Então, basicamente, a diferença entre o que a gente já sabia, né, de queda livre, por exemplo, é que na queda livre, em algumas situações, a gente tem a palavrinha foi abandonado, estava em repouso. Tudo isso dá a ideia de que a velocidade inicial era nula. Mas quando a gente fala de lançar, então a gente está imaginando uma situação onde a velocidade inicial é qualquer valor menos o zero. Por exemplo, você arremessa um objeto para cima. Quando ele sai da sua mão, ele sai com velocidade diferente de zero. É claro que em algum momento a velocidade estava zerada. Aí você deu um impulso aqui, né, para jogá-lo, para arremessá-lo, só que eu só vou considerar a partir do instante em que o objeto sai da sua mão. Porque a gente não vai falar de uma ação que só tem, de um movimento que só tem a ação da gravidade. Nesse instante aqui, ó, nessa primeira parte do movimento da mão, tem a ação do meu braço. Depois que acaba a ação do meu braço, é que a única coisa que atua sobre esse objeto, tanto na subida quanto na descida, é a ação da gravidade. Então a gente vai imaginar só esse instante, beleza? Só o momento após esse impulso. Porque esse impulso que eu faço é tema de um assunto que tem lá na frente. Então a gente vai deixar para estudar esse primeiro instante aqui depois. Então quando eu falar de lançamento, a velocidade inicial é a partir do momento em que só a gravidade atua, a partir do instante que ele sai da minha mão. Imagine que eu peguei aqui uma arma e disparei ela para cima aqui. Pá, e a balinha saiu lá para cima, o projétil. Na hora que ele sai pelo cano, somente a gravidade está atuando. Aí a gente usa a ideia do lançamento. Então ficou claro esse lance aí do que é que significa essa velocidade inicial, né? Lembrando que aqui nesse contexto a nossa aceleração também é a própria gravidade. Se é só ela que vai agir, quando eu falar de aceleração, a gente fala da gravidade, que a gente sempre aqui na Terra arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Acabou-se o que tinha de novidade aqui, porque o resto que a gente vai fazer é aplicar isso dentro das interpretações dos problemas. Dá uma olhada aqui em dois exemplos. Vamos imaginar um objeto que foi lançado para cima e um objeto que foi lançado para baixo. Vamos começar com o que foi lançado para baixo. Está aqui o chão, o solo. E eu vou colocar aqui um objeto aqui em cima. Pronto. Esse objeto ele vai ser lançado. Logo entende-se que quando ele saiu dali, ele já tinha uma velocidade inicial. Ela vai se somar a esse movimento. Então pronto, ele já tinha aqui, ó, uma velocidade inicial. Até chegar ao final da sua trajetória, ele vai percorrer aqui uma distância. Daqui até aqui embaixo. Pronto. Essa distância você pode chamar de ΔS, você chamar de qualquer letra.
Normalmente, quando se trata desse tipo de assunto, a gente chama de ΔH, ou H de altura, tá bom? Height, a altura. Então pronto, tá aí a altura, que é a distância percorrida. A trajetória, lembre-se que eu falei na última aula, que foi a aula sobre esse movimento de queda, eu falei que é importante que antes de começar a fazer o cálculo, você escolha o sentido da trajetória. E a minha dica pessoal é que você escolha o sentido da trajetória no mesmo sentido do movimento. Assim você vai trabalhar sempre com velocidades positivas. Se sua velocidade é sempre positiva, significa dizer que no movimento acelerado, a sua aceleração também será positiva, a gravidade também será positiva. E se o movimento for retardado, que é da subida, né? Quando você joga um objeto para cima, ele vai com movimento retardado, ele vai ficar sempre negativo. Mas isso se você sempre escolher a trajetória no mesmo sentido do movimento. Então aqui o objeto é para baixo, então eu vou colocar aqui minha trajetória para baixo. Ó, só para baixo. Aqui é a posição 0. Então como é que fica aqui a releitura das minhas equações? Aquelas três que a gente já conhece. S igual a SO mais VO, T, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa aqui, a função horária da posição, ela vai ficar assim, ó. Esse pontozinho aqui, ó, representa a distância percorrida, né, o ΔS. Veja que esse SO ele é positivo. Se ele vem para a esquerda, então ele vem negativo. Vai ficar S menos SO. Ou seja, é uma distância percorrida. É essa altura aqui, ó, tá bom? Então eu posso reescrever isso aqui, ó, colocando assim, ó, a altura percorrida, ou o ΔH, você pode escolher como que prefere escrever, vai ser igual. Lá no assunto de queda livre, a gente imaginou que não tinha velocidade inicial, que ele havia sido abandonado. Aqui não, ele foi arremessado, ele foi lançado, então ele possui sim essa partezinha da velocidade inicial. E ele também possui essa parte, porque ele também tem aceleração. Então aqui, ó, ele está descendo, eu vou colocar uma aceleração positiva, gt ao quadrado sobre 2. Eu só coloquei a aceleração positiva porque se trata de um movimento acelerado e eu percebi que se o movimento é acelerado, a velocidade e a aceleração precisam ter o mesmo sinal. Se ele está seguindo no mesmo sentido da trajetória, movimento progressivo, velocidade positiva, consequentemente a aceleração também será positiva. Próxima equação que a gente usa é essa aqui, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Aí a gente tem a mesma análise, vamos para cá, ó. Continua tendo uma velocidade final, uma velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo. A aceleração da gravidade, positiva novamente. Estamos falando só da descida. Se eu pego essa última aqui, ó, a equação de Torricelli, 2A ΔS. A gente vai ter aqui o que de diferente? As mesmas velocidades vão aparecer aqui, ó. Aí a gente tem duas vezes a gravidade vezes a altura, que é o ΔS. Pronto. Agora entenda, não é que você tem que decorar fórmulas novas, não. Nenhuma dessas você precisa se preocupar em decorar. Você precisa entender que a aceleração que tem nessa e a gravidade que tem naquela é a mesma coisa. Então, se você sabe essas três aqui, você já sabe tudo de queda livre, de lançamento, de movimento variado, só com essas aqui, ó. Acabou, morreu Maria Preá. Simples assim. Beleza? Então, tá aqui as características de um lançamento que é feito verticalmente para baixo. Então, deixa eu colocar aqui, ó, para baixo. Porque agora o que a gente vai fazer? Vamos apagar isso aqui e vamos analisar quais seriam as características do lançamento para cima. Esse tem uns pontos que são mais importantes. As pessoas geralmente não dão muita atenção, aí termina caindo nas pegadinhas na prova. Fecha aqui. Faz o printzinho da tela. Vamos lá. Vou esperar você fazer o print, é o tempo de eu tomar uma água e a gente passar para o próximo ponto. E a gente vai já já para os exercícios. Prontinho? Fez o print aí? Clarinha, como é que tá para você? Você está conseguindo acompanhar direitinho, Clara?
Tá conseguindo fazer os prints, visualizar com Professor, nitidez? mais ou menos. Deu para fazer o print, Clarinha? Hoje deu, mas as últimas aulas foi um pouco Tá bom certo. pra mim. Prontinho, prontinho. Vou apagar aqui para a gente passar para o próximo ponto. Durante os exercícios, é claro que a gente vai voltar a todos esses pontos para aplicá-los. Eu costumo dizer que é no exercício onde a gente aprende. Quando a gente vê só a teoria, só a explicação, a gente jura que aprende. Quando pega as questões, descobre que não sabia de nada, né? Então, calminha que a gente chega já já nos exercícios. Vamos para o lançamento vertical para cima. Vamos aqui, ó, para cima. Nesse para cima, a gente tem um detalhe importante, porque todo movimento para cima, ele não é só para cima. Ele é para cima e para baixo, né? Tudo que você lança para cima, em um movimento no vácuo, ele vai descer. Se você pega uma pedra e você joga a pedra para cima, uma hora ela vai descer. Ah, professor, mas se eu pegar um balão desses de hélio e eu jogar para cima, ele não desce, não. Sim, meu filho, mas eu estou falando da situação no vácuo. Lá ele não desce porque tem o ar à sua volta que cria o efeito do empuxo e empurra o balãozinho para cima. Mas se não tivesse ar, fosse no ambiente de vácuo, até o balão de hélio iria descer. Por sinal, iria descer com a mesma velocidade que qualquer outro objeto. Lembre-se, o ar é que influencia o tempo de queda e a velocidade dos objetos. A gente já viu aqui um vídeo que se não tivesse o ar, até uma pena cairia tão rápido quanto uma bola de boliche. Voltemos para o nosso ponto. Vamos imaginar que o meu objeto agora, ele foi arremessado aqui, ó, para cima com uma velocidade inicial. Aí ele vai subir e uma hora ele vai cair. Então vamos imaginar que ele vai subir aqui, ó, até esse ponto aqui. Nesse ponto ele começa a descer. Então na subida ele vai percorrer, ó, essa altura aqui, ó. Tá aqui o Hzinho de altura. Essa é a altura que ele percorre durante a subida. Veja que eu desenhei a altura para cima. Porque ele não está subindo. Movimento para cima. Sempre escolha a trajetória no mesmo sentido do movimento, que fica mais simples. Velocidade positiva, mas ele não vai ganhar velocidade enquanto ele sobe. Ele ganha velocidade na descida, não na subida. Então se ele está perdendo velocidade, é retardado. Se é retardado, o sinal da aceleração tem que ser oposto ao sinal da velocidade. Se a velocidade é positiva, o oposto é negativo. Então, vamos trabalhar aqui com gravidades negativas. Vamos trabalhar com gravidades aqui, ó, de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Na hora de fazer a aplicação disso aqui dentro da equação, a regrinha é a mesma. Você vai, no lugar do ΔS, você vai colocar a altura. ΔS, a altura. Aí, velocidade inicial, tá aqui, ó. Velocidade inicial vezes o tempo, mais, não, menos g t ao quadrado sobre 2. Por que menos g? Porque ele está subindo. E se ele está subindo, é retardado. Se é retardado, a gravidade e a velocidade precisam ter sinais opostos. Agora, se eu estiver analisando a velocidade, a equação da velocidade, ficaria assim, ó. Mesma coisinha, só que na hora da gravidade eu ia pôr menos. Se eu fosse usar a equação de Torricelli, ia ficar assim, ó, v ao quadrado, v0 ao quadrado, menos 2gh. Novamente, a gravidade negativa. Agora, qual é a pergunta mais comum de se fazer no lançamento de subida? A pergunta mais comum é perguntar qual foi a altura máxima, porque ele andou várias alturas. Qual foi a altura máxima? Aqui, ó. Na altura máxima, qual é a principal característica? O ponto mais alto é aquele ponto onde o objeto ele vai mudar de direção. Ele estava subindo e agora ele vai descer. Professor, Oi. nesse caso aí a velocidade inicial então não vai ser 0, né? Em nenhum dos casos que a gente está analisando até agora não é 0. Nem quando eu lanço ele para cima, nem quando eu lanço ele para baixo. Olha a diferença. Primeiro, se a velocidade aqui for 0 e eu soltar, ele cai. Ele não sobe. Não é assim? Certo. Beleza. Então, tem que ter velocidade diferente de 0. No primeiro desenho que eu fiz, era um objeto descendo. Mas não era abandonado. Ele foi lançado, tá bom? Lançamento. Então, eu pego o objeto,
e eu vou lançar ele para baixo. Eu não vou só soltar. Se eu só soltar, eu estou abandonando. Logo, não teria velocidade inicial. Mas como eu estou falando de lançar, imagine você está lá na cobertura do edifício. Aí você olha um moleque chato lá embaixo. Aí você quer saber? Vou me vingar dele agora. Aí você pega uma bolinha, uma bexiga, enche de água e, não satisfeito com a ação da gravidade, você ainda arremessa com mais força ainda. Né? Então tem velocidade inicial. Pronto, então a pergunta mais comum é essa aqui, ó. Qual a altura máxima? Você pode calcular a altura máxima a partir de duas fórmulas, dessa primeira ou dessa última aqui, ó. Geralmente a gente descobre a altura máxima usando essa equação. Porque essa equação ela é a única que não tem a grandeza tempo. Não tem t, as outras têm. Professor, Oi. mas se eu botar ela numa pedra dentro do balão e jogar ele pra cima, e dentro dele tiver a pedra, nesse caso, quando eu arremessar ele pra cima, a pedra vai cair junto com o balão mesmo dentro dele ou não? Se estamos falando de uma situação que é no vácuo, a ação da gravidade é o único fator que influencia, claro. Logo, se você jogar um objeto bem leve ou um objeto bem pesado, os dois eles vão ter as mesmas variações de velocidade. Eles vão subir juntinhos e vão descer juntinhos, um dentro do outro, certo? Por quê? Porque eles estão em movimento livre das ações das outras forças. Só a gravidade está atuando. Então, se eu coloco... Imagine que eu pegue um balde. Imagine que eu pegue um balde vazio, coloque ele de cabeça para baixo. Uma pedra dentro dele, bem pesada a pedra, e jogue os dois para cima. O balde vai subir com a pedrinha dentro do balde. Na hora de descer, a pedrinha vai estar dentro do balde. Porque a pedrinha e o balde vão alcançar a mesma altura. Isso se eles saíram com a mesma velocidade. Se eles saíram nas mesmas condições, eles vão chegar na mesma altura e vão voltar na mesma velocidade e chegar juntinhos ao chão novamente. Mas apenas se for no vácuo. Se não tiver a ação de nenhuma outra força dissipativa. Certo? Certo, né? Eu acredito que sim. Qualquer dúvida, abre o microfone e pergunta de novo. Não tem problema nenhum, tá bom? Sim. Por que a gente geralmente usa mais essa equaçãozinha aqui? Porque ela é a que não tem tempo. Então, se a gente souber apenas a velocidade inicial, a gente já descobre a altura. Por quê? Porque no ponto mais alto, e essa característica aqui é importante, nesse ponto mais alto, a velocidade dele zera. Ele vai com uma velocidade para cima e a velocidade vai virar para baixo. A velocidade era progressiva, vai virar retrógrada. Nesse instante, a velocidade vai diminuindo, ela vai ficar assim, ó. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ela não vai diminuindo? Uma hora vai chegar no zero. 1, 0, aí ele começa, ó, menos 1, menos 2, ele vai voltando para o lado negativo, vai ficar retrógrado. Então o ponto mais alto é o ponto onde não há valores para a velocidade. Quando você lança um objeto para cima, no ponto mais alto, a velocidade zera. Então não esqueça isso. Se eu estou calculando a altura máxima, a velocidade final é zero. A velocidade no ponto mais alto é sempre... Eu vou anotar isso aqui, eu vou anotar. Isso aqui é importante. A velocidade no ponto mais alto da trajetória é nula. Então se liga aí, ó, nesse detalhe aqui, viu? No ponto mais alto ele não tem velocidade. Então fica simples da gente calcular, porque você coloca um zero aqui, ó, coloca o valor da velocidade inicial que a questão lhe deu, coloca a gravidade negativa, opa, pode olhar para cá, coloca a gravidade negativa e descobre qual o valor da altura. Beleza? Então pronto. Agora tem um detalhe.
eu estou analisando só a subida. Quando ele chega no ponto mais alto, aí ele começa um movimento de descida. Então, quando ele desce, quais são as características? Eu vou desenhar aqui, eu vou apagar essa figura aqui, só para ilustrar de forma mais organizada, um objeto que está subindo e descendo. Se você quiser fazer um print dessa tela, faça logo que eu vou precisar apagar, certo? Então vamos lá, faça o print. Se tudo que sobe também desce, nossa ilustração vai ficar assim. Vamos botar aqui a linha que representa o solo. O objeto ele vai começar a subir. Vamos desenhar o objeto subindo aqui, ó. O objeto ele partiu daqui com velocidade para cima. Aí ele subiu até... Vamos ver até onde ele sobe. Ele subiu até essa altura aqui, ó. Pronto, ele subiu até esse ponto. Quando ele chegou nesse ponto, o que é que ele fez? Ele começou a descer. Então vamos desenhá-lo agora descendo. Ele já foi até o outro ponto e agora ele já está descendo. Pronto. Então se ligue só. Eu vou pegar uma linha qualquer, uma linha aqui pelo meio, deixa eu pegar, vou pegar uma linha nesse ponto aqui, ó. Nesse nível, esse objeto passou por esse nível 2 vezes. Ele passa uma vez na subida e ele passa novamente na descida. Presta atenção nessa dica aqui que pode ajudar você a matar um montão de questões. Em uma mesma altura, o valor da velocidade que ele passa subindo e o valor da velocidade que ele passa descendo são iguais. Está na mesma altura, a velocidade de subida e a velocidade de descida são iguais. Em uma mesma altura, ele vai passar 2 vezes com a mesma velocidade. Certo até aí? Outra coisa, outro ponto importante. O tempo de subida, o tempo total de subida, vai corresponder ao tempo de descida. Se ele demorou 5 segundos subindo, ele vai demorar 5 segundos descendo. Mas presta atenção, é subindo e descendo até o mesmo ponto. Eu peguei e comecei a medir desse ponto. Então, desse ponto para subir, demorou 3 segundos. Então, para ele voltar para esse ponto, ele vai demorar 3 segundos. É diferente. Imagine se eu tivesse aqui, ó, num edifício. Eu tô aqui no... Professor, desculpa interromper. Não, você não está interrompendo, minha flor. Você está perguntando, isso é ótimo. Fale. Mas se a trajetória fosse ao contrário, em vez de ser para cima e para baixo, fosse do lado e para outro. Boa pergunta. Porque o sentido da trajetória muda os sinais. Isso é bem importante você falar agora. E eu vou até comentar isso aqui bem passo a passo. Veja bem. Na subida, a trajetória a gente imagina que é para cima. Então fica mais fácil da gente imaginar aqui, ó. Na subida, você imagina que a trajetória é para cima. Quando ele chegar lá em cima e começar a descer, aí na sua mente você já imagina que a trajetória ela é para baixo. Certo? Porque é seguindo aquele macete de sempre imaginar a trajetória no mesmo sentido do movimento. Então, se ele está subindo, imagine que a trajetória é para cima. Se ele está descendo, também imagine que a trajetória é para baixo. Aí você sempre vai ter aquele macete das velocidades sempre positivas e da gravidade positiva na descida e negativa na subida. Aí você nunca vai errar os sinais. É só imaginar que a trajetória é sempre no mesmo sentido do movimento. Bem observado isso aí. Imagine que você está num prédio bem aqui, ó. E você decidiu jogar uma bolinha aqui para cima. A bolinha subiu até aqui e começou a descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, isso que eu falei aqui, numa mesma altura. Aqui, ó. Nessa mesma altura. O tempo que ele demorou para subir é o mesmo tempo que ele demora para voltar para esse ponto. Claro que eu não vou considerar o tempo de descida todinho, né? Porque para descer ele demora mais tempo, é mais longe. A trajetória é maior, né? O percurso é maior, então ele vai demorar um pouco mais. Tranquilo, né? Então é só imaginar isso aí, ó. Na subida e na descida, a matemática já foi toda analisada.
O tempo de subida é igual ao tempo de descida em uma mesma altura, em um Você mesmo teria nível. como me explicar essa parte aí novamente quando elas se encontram? Pronto. Vamos pegar aqui, vamos lá. Você jogou uma pedrinha para cima. Você estava aqui, ó. E você fez assim, ó. Ai, meu Deus. Perdi o equilíbrio. Vamos lá. Foi aqui, voltou. Não é assim? Na hora que ele vai, ele demora um tempo para ir. Aí ele vai voltar. Ele vai demorar o mesmo tempo. Você viu aqui esse nível aqui, ó? Essa altura que eu peguei de exemplo. Se você jogou a partir desse ponto até ir e voltar, o tempo que ele demora para ir é o mesmo tempo que ele demora para voltar. Ah, eu joguei aqui uma pedra com muita força, ele demorou 5 segundos subindo. Então ela vai demorar mais 5 segundos descendo. Por quê? Porque está no mesmo nível. É diferente dessa situação aqui, ó, que você estava lá num prédio, no 10º andar, aí você pegou um objeto e jogou para cima. Aí ele foi, caiu lá no chão. A distância que ele percorreu subindo é menor do que a distância que ele percorreu descendo. Então, nesse caso aqui, isso que eu falei de tempo de subida e tempo de descida não se aplica. O tempo de subida e o tempo de descida são iguais, levando em consideração uma mesma altura, um mesmo ponto de partida e de chegada. Deu para entender? Sim, sim. Eu acho que a gente vai fixar isso bem legal quando a gente fizer um exercício. Vamos agora para o exercício. Se ligue, eu já coloquei semana passada, sexta-feira, uma lista de questões para você fazer. A lista de questões está lá no seu grupo. Se você não pegou, corre lá que está fácil de achar e baixa ela lá. Se você não baixou, sei lá, está sem tempo, não tem como baixar agora, não tem problema que eu vou projetar para você acompanhar aqui na tela, tá bom? Então, a gente já... Sim. Mas, tipo, eu sei que a trajetória normal é pra cima e pra baixo, certo? Certo. Mas se uma trajetória for pro lado e pro outro, em vez de ser pra cima e pra baixo, tem como? Tem. Se você lançar um objeto aqui, ó, ele vai sair de um lado e vai chegar do outro lado. Só que aí, se eu não estou falando de ser exatamente para cima ou para baixo, aí a matemática ela muda um pouco. A gente chama isso de movimento composto, porque ele está subindo e indo para a direita ao mesmo tempo. Ele tem 2 movimentos. Para você entender essa parte desses 2 movimentos e conseguir uma resposta bem clara para a sua pergunta, você primeiro vai precisar passar por uma revisão sobre os vetores. Aí, para fazer essa revisão de vetores, vai ser sexta-feira que vem. Então, eu acredito que a partir da semana que vem, essa sua pergunta vai alcançar uma resposta à altura. Agora, nem faz muito sentido eu tentar lhe explicar, porque a gente não passou ainda pelo assunto de vetores, que é para eu poder explicar o caso dos movimentos que são compostos. Por enquanto, a gente vai se ater apenas a esses movimentos que são exclusivamente na vertical para a aula de hoje. Tá bom? Estava eu falando aqui sobre a lista de atividades que eu coloquei lá no grupo. Vamos fazer a lista? Eu já comecei na aula passada, que essa é uma lista que vai desde queda livre até lançamentos. Nas minhas continhas aqui, eu já fiz a questão 1, 2 e 3. Eu acho que para hoje é a partir da 4. Se eu tiver errado, me corrija aí, por favor. Então, a questão 4 prontinha. Vamos com ela para a tela, começar a leitura e achar a alternativa certa. Questão 4 diz assim: o incrível Hulk é um dos heróis mais poderosos do universo, tendo força, agilidade, velocidade e resistência sobre-humana. O personagem criado nos anos 60 faz uma alusão ao conto clássico O Médico e o Monstro. O Dr. Bruce Banner, após passar por experiências com radiação gama, adquire a faculdade de se transformar num enorme monstro verde todas as vezes que se enfurece. Uma das habilidades do Hulk é poder lançar-se verticalmente a partir do solo e atingir grandes alturas. Imaginemos que o Hulk dê um desses saltos numa região na qual
a resistência aerodinâmica possa ser desprezada e que a gravidade tenha o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse salto, ele atinge a altura máxima de 2 quilômetros. Podemos afirmar que a velocidade com que Hulk saiu do solo foi de incríveis 20 km por hora, 20 metros por segundo, 200 km por hora ou 200 metros por segundo. Vamos entender o contexto da questão? Vamos entender agora o que é que ela está pedindo para a gente? Você tem que ler a questão tentando imaginar a situação acontecendo. Então imagine que o Hulk ele dá um salto. Quando ele sai no ar, né, quando ele sai do solo e já está no ar, a única ação sobre ele vai ser a gravidade. Claro, existe o ar, mas a questão está dizendo que a aerodinâmica, os fatores aerodinâmicos, ou seja, o ar, não vai influenciar, são desprezíveis. Então a gente tem um caso de lançamento vertical para cima no vácuo. É essa análise que a gente fez aqui de subida. Na hora que ele saltou, ele tinha uma velocidade inicial. E ele conseguiu chegar a 2 km, é isso? Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso, ele conseguiu chegar a 2 km de altura. Com essas informações, dá para a gente descobrir qual foi a velocidade que ele saiu do solo. Ou seja, qual foi a velocidade inicial. Eu vou apagar o quadro aqui e vou lhe dar 30 segundos para você organizar esses dados, essas informações da questão e tentar armar e efetuar ela. É o tempo que eu apago o quadro. Coloca a questão na tela de novo. Pode só mostrar o quadro para tirar foto? Sim, o quadro para o print. Vamos lá. Mas eu nem fiz nada aqui nesse quadro, né? Mas se você quiser, vamos lá. É a opção sua. 3, 2, 1. Fez a fotinha? É nóis. Vamos lá? Põe a questão na tela de novo. Pronto. Vai lendo a questão aí, organizando os dados, que eu vou apagar o quadro para fazer o cálculo junto com vocês. Eu tô pronto aqui. Alguém já conseguiu um resultado aí? Se conseguir um resultado e quiser compartilhar aqui com a gente, pode falar. Cleibinho, chegou na letra D de dado. Show de bola! Show de bola! Vamos à prova. Vamos fazer aqui só para tirar as dúvidas de quem está pensando assim, como assim de letra D de dado? Então pense aqui comigo. Tá aqui o solo. O Hulk tá aqui. Eu não tenho como desenhar um Hulk verde porque eu não tenho caneta verde. Mas imagine que isso aqui é o Hulk. Como é que eu desenho um Hulk? Não sei. Sabe como é que a gente desenha uma coisa que a gente não sabe? A gente faz assim, ó. Pronto, isso aqui representa o Hulk. Mas, rapaz, uma cabeça e um bracinho e... Resolvido. dois palitinhos. Não, o Hulk não pode ser palitinho, porque o Hulk é grandão, né? O Hulk tem que ser uns palitão. O Hulk tem que ser uma coisa assim, ó. Uma cabeça assim, o tronco, os braços. Tem que ser um negócio assim bem aloprado, porque o Hulk é bem grandão, né? Mas na hora da prova, se você não sabe desenhar, não tem problema, você faz uma bolinha. É interessante que você faça uma ilustraçãozinha para sua mente entender direitinho, certo? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele vai dar um salto, ele vai chegar nessa altura mais alta, que é de 2 km, para ele poder descer. Só que o que é que a gente quer aqui? A gente quer descobrir qual foi a velocidade inicial dele aqui, ó. Só essa velocidade inicial, é só isso que a gente precisa. Essa é a nossa grande pergunta. Que informações eu tenho? Quais são as informações que eu tenho? Eu sei que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O sinal da gravidade vai depender da trajetória que eu escolha. Como ele vai subir, eu vou escolher a trajetória para cima. Então eu vou colocar essa gravidade negativa, que é retardada, ele está perdendo velocidade. Eu sei a altura, que é de 2 km. Como eu sei que a gente costuma trabalhar sempre com o Sistema Internacional de Medidas, então eu já vou colocar aqui, ó, 2.000 metros. 2 km é o mesmo que 2.000 metros, não é isso? Eu sei que esses 2.000 metros corresponde não a qualquer altura. Não é qualquer altura isso aqui, ó. Isso aqui é a altura máxima.
Se a altura é máxima, a velocidade final, ou seja, a velocidade no ponto mais alto, é zero. Isso aqui nem estava escrito, mas eu deduzi. Porque é o ponto mais alto, né? Pergunta, qual é a velocidade inicial? Cita o tempo em algum instante? Não cita o tempo. E sempre que não cita o tempo, a gente já sabe qual é a resposta. Qual é a equação? É a equação de Torricelli. Ela é assim, originalmente. O que a gente faz, normalmente, é substituí-la. Né? Geralmente, a gente vai escrever menos 2GH. O menos porque está subindo, gravidade negativa. O H a altura, o G a aceleração. Pronto. Isso se quiser, senão você já pula para os números. É que eu estou fazendo bem passo a passo. Vai ficar aqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial, que eu não sei. 2 vezes 10 vezes a altura, que é de 2.000 metros. Todas as unidades estão compatíveis. Um metro com metro. A aceleração, né? A altura. A velocidade vai ser em metros por segundo. Então vai ficar aqui, ó. 0 ao quadrado. V0 ao quadrado menos 2 vezes 10 são 20. E 20 vezes 2.000. Você vai ter aqui, ó, 40.000. Esse 40.000 vem para cá positivo. 40.000 igual a V0 ao quadrado. O 2 você já sabe que vai passar em forma de um radical aqui, uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 40.000 igual a V0. Então, V0 é igual ao resultado dessa conta. E a raiz quadrada de 40.000 é 200. Então, nós temos aqui a velocidade de 200 metros por segundo, uma vez que a gente já está fazendo tudo com unidade de medida no padrão internacional. Então, a resposta correta é, de fato, a letra D. Tá aí, ó, 200 metros por segundo. Está respondida a questão. Dê uma analisada, veja se ficou alguma coisa sem entender. Professor, e se essa velocidade final vai ser sempre zero? Não, sempre não. Sempre que eu estiver me referindo ao ponto mais alto, a altura máxima. No ponto de altura máxima, aí sim, a velocidade sempre é zero. Então, afinal, quando ele falar em altura máxima, eu posso sempre colocar zero. Pode sim. Deve, Certo. não só pode como deve. Fez o Certo. print da questão 4? Se não fez, faça aí, que eu vou passar aqui. Ou então anota a mão, né, que dá tempo. Hoje nossa aula tá fluindo bem rapidão, ó. Ih, tá tão rápido não, faltam 10 para as 7. Vamos lá. Vou apagar, hein? Quero fazer todas as questões hoje. Sair daqui hoje sem nada do módulo 1 na dúvida. Lá vai. Prepare para fazer a próxima questão. Questão de número 5. Quando estiver pronto, produção, joga na tela. Que eu já estou pronto aqui. Um menino estando em repouso, joga uma garrafa cheia de água verticalmente para cima com velocidade escalar de 4 metros por segundo. A partir de uma altura de 1 metro em relação ao chão. Ele, então, começa a correr em trajetória retilínea a uma velocidade de 6 metros por segundo. A que distância, em metros, do ponto de partida, o menino está quando a garrafa bate no chão? Quer pensar um pouquinho ou quer que eu dê logo a resposta? É melhor você pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho nessa brincadeira aí? Imagine aí na sua frente um garoto. O garoto está segurando aí nas suas mãos uma garrafa com água. Ele joga essa garrafa para cima com bastante força. Aí, enquanto a garrafinha está no chão, ele está correndo. Ele joga e corre. Onde ele vai estar quando a garrafinha chegar no chão? E aí, José? Vá pensando aí. Eu vou reproduzir aqui minha figura aqui no quadro. É o tempo que você vai pensando aí. Eu acabei de ser chamado a atenção aqui. Eu disse assim, e agora, José? E agora, José? Aí a patroa aqui da produção disse assim, mas tem um José aqui na sala, viu? Para de ficar chamando José. E agora, José? E agora, José? Me diga, José, qual é a resposta, José? Eu levei outra bronca aqui porque comentei isso no ar. Tô nem aí, tô nem aí. E aí, cadê minha resposta?
tô tentando desenhar um bonequinho correndo. Como é que desenha um boneco correndo? Faz palitinho com as pernas curvas, professor. Eu tava fazendo isso aqui. Eu acho E que bota deu umas certo. rajadinhas atrás. Olha, não, olha meu desenho aqui, olha aqui no quadro aqui meu desenho. Tá ficando lindo, cara. Eu tô um expert em desenhos aqui de palitinhos. Ah, massa, professor. Olha aí, tá massa, boy. O boyzinho tá correndo. Ele começou a correr desse ponto aqui, ó. Ele tava nesse ponto quando ele começou a correr. Aqui é o 0. Coordenada 0. Aí, ó. Ele jogou a garrafinha daqui, ó, viu? Ó? Ele não jogou do chão, não. Ele estava a 1 metro do chão quando a garrafinha... Ó a garrafinha. Garrafinha aqui, ó. Olha aí, ó. Quando a garrafinha aqui... Esse risquinho é legal porque parece que o negócio tá subindo mesmo, né? Pronto. A garrafinha ela vai subir aqui, ó. Quando ela chegar aqui em cima, ela vai descer. Enquanto isso, o garoto tá aqui com a bexiga na molecha da carreira toda aqui, ó. Então tá aqui o molequezinho correndo pra frente. É claro que se o moleque estiver correndo bem lento, ele vai chegar bem perto. Se ele estiver correndo muito veloz, ele vai chegar muito longe. Para isso, não ficar nenhuma dúvida, a questão já disse que esse garoto vai correr com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, olha a lógica. Como é que eu vou saber que distância ele vai estar? Depende de quanto tempo demorou, né? Se tiver demorado 10 segundos, ele andou 60 metros, que ele anda 6 metros por segundo. Você entendeu a lógica da brincadeira? Para eu saber onde ele vai estar, eu preciso saber quanto tempo ele vai correr. Ele vai correr até essa garrafa tocar o chão. A garrafa saiu daqui, ó. Eu vou desenhar aqui, ó, uma linha. A garrafa saiu daqui, subiu e desceu até o chão. Tem uma altura na subida e outra altura na descida. São alturas diferentes. Então vamos lá, vamos descobrir aqui quanto tempo demorou para essa garrafinha subir e descer. Como as alturas são diferentes, você vai ter que fazer 2 cálculos. Se as alturas fossem iguais, o tempo de subida era igual ao de descida. Aí você fazia uma conta só e dobrava o valor. São diferentes, então vamos ao cálculo. O que é que a gente sabe sobre essa garrafinha? Que a velocidade inicial dela... Onde é que eu boto isso? Vou pôr aqui. A velocidade inicial da garrafinha... Deixa eu olhar na questão, que eu esqueci já. 4 metros por segundo. Ela saiu com uma velocidade de 4 metros por segundo. Quando ela chega no ponto mais alto, qual que é a velocidade dela do ponto mais alto? É 0. Eu estou falando da subida, ela sobe até o ponto mais alto. Qual que é a pergunta? Qual é o tempo? Mais alguma informação? Sim, a gravidade. 10. Agora vamos para a primeira parte da nossa resposta. Aqui, ó, primeira parte, calculando o tempo de subida. Vou botar aqui, ó, tempo de subida. 2 pontos. No tempo de subida eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Por que eu vou usar ela? Primeiro porque ela é a menor que tem, é a mais simples, e eu tenho todos os dados. Eu tenho a velocidade final, a velocidade inicial, a gravidade, falta só o tempo. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 4, a gravidade é 10 e o tempo eu não sei. Esse termo que está negativo eu trago positivo, 10t igual a 4. Passo o t, deixo o t e passo 10, eu já sei que o tempo de subida é de 0,4 segundos. Pronto. Agora, vamos calcular agora o tempo de descida. Ele vai descer aqui, certo? Então vamos para a segunda parte da nossa questão. Calculando o tempo de... Professor, eu só não entendi uma coisa nessa questão. Diga. Ela quer que a garrafa, ele consiga pegar a garrafa? Não. Vamos ler o finalzinho? Ela cair? Isso é importante que você falou. Vamos ler o final da questão para a gente ver qual é de fato a pergunta. Se ele vai pegar a garrafa, se ele não vai pegar. A questão diz assim, ó. Um menino estando em repouso joga uma garrafa cheia de água verticalmente para cima com velocidade escalar de 4 metros por segundo, a partir de uma altura de 1 metro em relação ao chão. Ele então começa a correr em trajetória retilínea e com velocidade de 6 metros por segundo. A que distância, em metros, do ponto de partida, o menino está quando a garrafa bate no chão? Ele não vai pegar a garrafa vai bater no chão. Quando a garrafa bater de volta no chão, esse menino já vai estar bem longe. Que distância é essa? Do menino até
né, do menino lá onde ele chegou até esse ponto aqui, ó, o ponto de partida até lá. Em outras palavras, quantos metros esse menino andou? Será que ele andou 10 metros? Ou 1 metro? Será que foram 3? Será que foram 6? Será que foram 4? Será que foram 10 metros? Então a gente tem que saber quanto tempo demora para ele subir e descer. Por isso que eu estou calculando o tempo, tá bom? Vamos lá. Entendi, obrigada, professor. Para a gente calcular o tempo, a gente só tem duas opções de equação. A gente tem essa aqui que eu usei e a gente tem o sorvetão. S igual a SO mais V0T mais A ao quadrado, A vezes T ao quadrado sobre 2. Não dá para calcular usando o Torricelli, porque não tem tempo. Como é que eu calcular tempo numa conta que não tem tempo, não é mesmo? Pronto. Só que aí vem um detalhe. Para eu calcular usando essa mesma fórmula na descida, olha o problema que eu ia achar. V é igual a V0 mais GT. Isso era um problema. Por quê? Porque eu sei que na descida, a velocidade inicial... Para ali? Tá bom. Aqui, ó, para cá. Na descida, a velocidade inicial é 0. Na descida. Ele saiu lá de cima, a velocidade inicial dá 0. Ótimo. A gravidade é 10. Ótimo, eu já sei. Só que para descobrir o tempo, eu tenho que saber a velocidade final, a velocidade que ele chega aqui embaixo. Aí isso é um problema, porque a gente não sabe qual é a velocidade de chegada. Mas, professor, mas não é a mesma? Não. Se fosse na mesma altura, ele ia chegar com a mesma velocidade. Certo? Aí tem duas maneiras de a gente chegar nesse tempo de descida. Vamos lá. Uma opção é você primeiro descobrir essa altura todinha aqui, ó. Você descobre essa altura, mesmo sem saber o tempo, a partir daquela equaçãozinha de Torricelli. Você tem lá V ao quadrado, é V0 ao quadrado, mais 2GH. A velocidade inicial. Ó, veja que dessa aqui também não ia dar, ó, também não ia dar. Você, mais uma vez, falta uma informação. Viu que falta uma informaçãozinha aqui? E agora, como é que a gente vai medir aqui, então, o tempo se está faltando informação? A solução é essa. Olha aqui. Vou desenhar aqui de vermelho para ficar diferente. Quanto tempo ele demorou para fazer essa subida? 0,4 segundos. Para ele descer até esse ponto aqui, ó, que está no mesmo nível, se é no mesmo nível, ele demorou o mesmo tempo. O que tem de diferente agora é esse pedacinho aqui de baixo. Então ele já gastou 0,4 para subir, 0,4 para chegar até aqui e mais um tiquinho para chegar aqui embaixo, um x para chegar aqui embaixo. Então se eu descobrir... Diga. A velocidade dele, quando ele chegasse no chão, não seria 0? Não. 0 é depois que ele bate no chão. Aí se ele bateu no chão, teve a ação do impacto. E é só enquanto não tem a ação do impacto. Ele não quer saber onde o menino tá quando a garrafa chegar no chão? Isso. Só que tem o seguinte, tem um instante em que ele toca o chão e tem um instante logo após o chão, ele bater no chão. Ah, ok. Ele chega no chão com uma velocidade diferente de 0. Ele bate no chão, perde essa energia e fica com velocidade 0. Mas até ele zerar, na hora que ele chega com velocidade. Então você não pode chegar aqui com uma velocidade 0. Até porque, como é que você vai sair de uma velocidade 0 e chegar com velocidade 0? Se você não mudou de velocidade, você nem saiu do lugar. Né? Então aqui tem uma velocidade diferente de 0. Que eu não sei quanto é que é. Né? Nesse momento a gente não sabe quanto é que é. Mas a gente sabe o seguinte. Olha o que é que a gente sabe aqui embaixo. Vamos para a equação que de fato vai nos levar à resposta. A gente sabe que S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Com essa equação a gente consegue resolver. Por quê? Qual é essa alturinha aqui embaixo? Essa pequena alturazinha aqui? 1 metro. Então você tem aqui uma altura de 1 metro. Igual. Só nesse intervalozinho aqui, ó. Só esse intervalozinho aqui. Quando ele passou por aqui, descendo, ele passou com qual velocidade? Você lembra que numa mesma altura, ele passa 2 vezes na mesma velocidade, subindo e descendo? Então, se ele estava aqui, ó, subindo com velocidade 4, ele chegou aqui descendo com velocidade 4. Então, se eu levar em consideração somente essa parte do trajeto, a velocidade inicial desse pequeno trajeto é a velocidade 4 também. Entendeu isso aqui?
Então aqui, ó, eu vou pegar esse pedacinho e vou reproduzir aqui, ó. Aqui, ó, ele passou na subida. Velocidade, 4 metros por segundo. Aí ele desceu, ele está passando aqui na descida. O nível não é o mesmo, então ele também está com 4 metros por segundo. Aí ele vai descer até o chão, até chegar aqui embaixo. Aí para ele chegar aqui embaixo, aí ele vai andar mais um tempinho, né assim? Então, velocidade inicial só nesse trecho. Velocidade inicial 4, velocidade final desconhecida, a altura desse trecho conhecida, 1 metro. Esquece o resto, foca só nesse aqui, ó. Velocidade inicial 4, tempo não sei, é isso que eu quero descobrir, não sei quanto tempo demorou aqui. Sei também que a gravidade é positiva, porque nesse trecho ele está descendo, 10, t² sobre 2. Aí você vai dividir aquele 10 por 2 e vai virar um 5. Você vai chegar aqui, ó, em 1 igual a 4t mais 5 vezes t². E aí? Deu para entender aqui até agora? Porque ainda falta uma coisinha para a gente fazer. Vamos recapitular, ver se deu para entender direitinho? O tempo... Você vai dar equação de segundo grau, isso aí, professor? Vai. E a gente vai já resolver a equação de segundo grau. Mas vamos entender a física por trás, para depois a gente ir para se preocupar com a matemática. Olha o que é que tem aqui na física aqui, ó. Professor, Diga, Clara. eu só não entendi uma parte. Diga. Que lembra que você falou que tem uma parte que só eles vão ser iguais? Sim. Vou explicar então isso aqui para você agora. Eu não entendi essa parte ainda. Pronto, não tem problema. Quando o objeto, a garrafinha de água, ela saiu daqui, ó. Ela saiu daqui com velocidade 4. Aí a velocidade ficou 4, 3, 2, 1, 0. A velocidade zerou. Então eu já conheço duas velocidades. Eu vou apagar isso aqui porque eu risquei muito e vou redesenhar só para ficar mais limpo a imagem, mais clean. Então tá aqui, ó. Não vou apagar o bonequinho porque eu consegui desenhar, né? Me orgulho dele, sinal. Então imagine aqui, tá aqui o chão. A garrafinha ela foi lançada dessa altura aqui, ó. Essa é a altura de 1 metro. A garrafinha foi lançada daqui, ó. Desse ponto para cima, com velocidade de 4 metros por segundo. Pronto, tá aí, ó. 4 metros por segundo. Aí ela subiu até chegar nessa outra altura aqui, ó, nesse outro nível aqui em cima. Que nível é esse? Sei não, mas chegou lá em cima. Quando essa bolinha estava aqui em cima, na hora que ela chegou no ponto mais alto, o que aconteceu com a velocidade dela? Zerou. Velocidade 0. No ponto mais alto, velocidade 0. Pronto, tá aí no ponto mais alto. Aí logo depois, o que é que ela faz? Ela desce. Ela vai passar por aqui, ó. Ó. Ela vai subir e descer pelo mesmo caminho, tá bom? Eu desenhei de lado porque, obviamente, não dá para redesenhar no mesmo lugar. Então ela vai passar por aqui descendo. Só que a altura não é a mesma? Numa mesma altura, ele possui a mesma velocidade. Se ele subiu com velocidade 4, ele desceu com velocidade 4. Você entendeu agora, claro, o que é que eu estou explicando? Se ele passou subindo com velocidade 4, quando ele passar descendo, ele também passa com velocidade 4. Por quê? Porque está na mesma altura, no mesmo nível. Para descobrir o tempo de subida, o que é que eu usei? Para descobrir esse tempo aqui de subida, eu usei essa equaçãozinha aqui, ó. Porque eu conheço quem? Olha quem é que eu conheço. Analisando só a subida. Eu sei a velocidade inicial, eu sei a velocidade final, que zera, e eu sei a gravidade. Tá aqui, ó. Velocidade final, inicial e gravidade. Aí eu descobri que deu 0,4 segundos para subir. 0,4 segundos. Para descer, ele demorou 0,4 segundos para chegar no mesmo nível. Lembra que para chegar no mesmo nível você gasta o mesmo tempo? O tempo de subida e o tempo de descida são iguais no mesmo nível. Então, nesse nível aqui... Professor, então, tecnicamente, eles têm que chegar no mesmo ponto para ficar
a velocidade e o outro o mesmo número. Exato, você entendeu perfeito agora. É exatamente isso. Para ser o mesmo tempo, tem que ser no mesmo ponto, no mesmo nível, tá bom? Agora, além de descer até aqui, ele ainda vai demorar um pouquinho para chegar aqui embaixo, não vai? Ele vai demorar um pouquinho para chegar aqui embaixo. Então eu vou descobrir agora qual foi esse tempozinho aqui, ó. Porque eu já descobri esse tempo, já descobri esse outro e agora eu tenho esse tempozinho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui umas letrinhas. Eu vou dizer que esse nível aqui, ó, é o nível A. Vou pegar aqui o vermelho. Aqui é o nível A, aí ele subiu até o nível B. O que eu calculei aqui, ó, foi o tempo de subida do ponto A até o ponto B. Foi o tempo de A até B. Agora, na descida ele vai sair aqui do ponto B, né? Ele está no ponto B. Ele vai chegar aqui no ponto C e depois ele vai chegar aqui no ponto D. Então, o tempo de descida de B para C, eu não preciso calcular. Por quê? Porque eu já sei que se é a mesma altura, vai dar o mesmo valor. Vou anotar aqui, ó. Depois eu reorganizo isso aqui. Fica bem claro aqui, ó. Segunda coisa que eu percebi aqui, ó. O tempo de descida do ponto B ao ponto C. Não preciso calcular. Porque o tempo de AB, o tempo de A até B é igual ao tempo de B até C. O tempo que ele demora para fazer isso aqui é o tempo que ele desce. Então, também foi 0,4 segundos. Agora eu preciso ir para a minha terceira etapa. Na terceira etapa, eu vou descobrir aqui, ó, o tempo de descida do ponto C até o ponto D. Pronto. Para isso, aí eu tive que recorrer... Tá muito embaixo, né? Vamos para essa câmera aqui. Para isso, eu tive que recorrer àquela equaçãozinha aqui, ó. H, ou ΔS, S, como você queira, é V0 mais GT² sobre 2. Que é o sorvetão, só que escrito o sorvetão com as letrinhas da queda, né? Ó, ΔS e a aceleração. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu estou pegando só esse trecho de baixo, tá bom? Só o trechinho de baixo. A altura é de 1 metro. A velocidade inicial nesse trecho, ele iniciou aqui, ó. Vai terminar aqui, ó. Nesse ponto onde ele iniciou, a velocidade era 4. O tempo eu não sei, por isso que eu mantive a letra T. Gravidade sobre 2. Só uma dúvida, você pode repetir por que a altura é 1? Sim, porque a questão disse que essa garrafinha foi lançada a partir de 1 metro do solo. O solo estava aqui embaixo. Errado, então. Ela estava aqui a 1 metro do solo quando subiu e desceu. Eu tinha lido que ela subiu 1 metro do solo. Não, vamos ler para ver? Pode ser que eu tenha entendido errado. Vamos ler. A questão diz assim: um menino, estando em repouso, joga uma garrafa cheia de água verticalmente para cima com velocidade de 4 metros por segundo a partir de uma altura de 1 metro em relação ao solo. É isso mesmo, né? A partir daqui, ó, de uma altura que está a 1 metro do solo. É, professor, eu li errado, valeu. Agora vamos botar aqui, ó. G é 10. 10 dividido por 2, 5. Já vou botar direto aqui, ó. 5. 5t ao quadrado. Olha aqui, ó. Isso é uma equação do segundo grau. E é uma equação do segundo grau completa. Porque ela tem os 3 índices A, B e C. Isso significa dizer que para a gente achar o resultado, a gente vai ter que passear por um rapazinho chamado Bhaskara, o terror da matemática do 8º ano. Aluno de 8º ano odeia a equação de Bhaskara. Mas a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Só que para fazer aqui, eu vou precisar de espaço na lousa. Então, deixa eu dar uma pausa para você fazer logo o seu print. Porque eu vou pegar aquela equaçãozinha ali de baixo, vou escrevê-la aqui em cima e a gente vai descobrir esse outro tempo, tá bom? Clebinho, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho para... Deixa. Enfim, a resposta dá 6 metros? Sei não, tipo... tô fazendo ao vivo com vocês. Ah, tá. Na verdade, eu fiz a questão semana passada e nem lembro qual foi o resultado que deu. Se fosse sexta-feira a pergunta, eu saberia na ponta da língua. Rapidão. Com esse lado aqui, a gente acha que já resolve.
Então, vou reescrever ela daquele jeitinho que a gente já está acostumado. 5t ao quadrado mais 4t menos 1 igual a 0. Eu só deixei todo mundo do mesmo lado, tá bom? Para ficar igual a 0 eu poder usar a equaçãozinha de Bhaskara. Se tiver alguma dúvida nesse processo, sinaliza aí que eu lhe explico novamente. A, B e C. Tá aqui a letrinha A, tá aqui a letrinha B e tá aqui a letrinha C. Então vamos lá. Vou começar com o delta, bem passo a passo. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Logo, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 1. Delta é igual a 4 vezes 4 dá 16, menos com menos dá mais. Diga. Professor, Diga. eu não poderia dividir toda a equação por 2 para ficar mais simples. Se você fizer, pode. Mas nesse caso, não vai ficar mais simples. Por quê? Porque se você dividir por 2, você vai trabalhar com 2,5. É mais chato fazer conta com número decimal. Se você dividir esse número 1 por 2, você vai trabalhar com 0,5. Então eu acho que o mais simples é trabalhar assim mesmo, 5, 4 e menos 1. Porque você vai ter menos trabalho para fazer isso. Deixa eu ver onde é que eu parei. Sim. B ao quadrado menos. Aí menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Isso quer dizer que o meu delta dá 36. Isso é ótimo porque a gente já sabe que a raiz de 36 é 6. Então, aplicando agora a segunda parte da equaçãozinha de Bhaskara, né? Ó, x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A gente vai ter aqui um x igual a menos o valor de b é 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes 5. 2 vezes 5, que dá 10. Então, a gente vai ter aqui um x igual a menos 4 mais ou menos 6 sobre 10. Aí a gente tem aquele lance das duas opções de respostas aqui, ó. O x1 e o x2. Ou o x' e duas linhas, como você queira falar. Eu costumo primeiro usar o sinal de mais. Então vai ficar menos 4 mais 6 vai dar mais 2, que dividido por 10 dá 0,2. Se eu for fazer aqui para baixo, vai ficar usando o sinal de menos. Vai ficar menos 4 com menos 6, menos 10. Dividido por 10 dá menos 1. Como a gente está falando de tempo, eu estou olhando para qual? Para essa aqui, né? Pronto. Quando eu estou falando de tempo, aí você não pode esquecer que tempo se refere a grandezas positivas. Então isso aqui, ó, não faz sentido. Então você vai ter isso aqui, ó, como resposta. Quanto tempo demorou para essa garrafinha subir e descer e bater no chão? 0,4 para subir, 0,4 para chegar no mesmo nível, mais 0,2 para chegar embaixo. Dá 10. Né? Dá 1. Desculpe, 1 segundo. 0,4 mais 0,4 mais 0,2, 1 segundo. Em 1 segundo, se você está correndo a 6 metros por segundo, em 1 segundo tu corre quanto metro? 6 metros. Então, Cleibinho, é porque eu perguntei aquilo porque eu acho que foi muito uma solução meio complexa, porque o que eu fiz foi bem mais fácil. Não, claro. Aí eu ia chegar nisso aqui agora. É que eu, como estou começando a explicar o assunto da queda e dos lançamentos, eu estou ensinando o passo a passo. De onde vem cada coisa. De onde vem cada informação. Eu sei, Cleibinho, mas é porque era melhor, tipo, em vez de fazer tempo de subida e tempo de descida, como você disse, por ele ter um desnívelzinho, tipo, ter 1 metro, aí eu acho que não seria tão bom. Aí eu só fiz, tipo, a gente pegou 0,4 segundos ali, aí eu substituí na formulazinha de sorvetão para descobrir a altura máxima, tipo, já que vai ser 0, sabe? Lá. Aí deu 1,8. Então, tipo, se a gente pegar 1,8 e aí depois botar na fórmula de novo, vai ver o tempo que ele chegou no chão. Sim, claro, dá certo. E é uma saída muito bem observada. Muito bacana a sua sacada aí. O que ela falou aqui agora, se por um acaso alguém não esteja entendendo, ela está simplificando o processo porque ela está calculando a altura máxima. Eu não calculei a altura máxima, mas é perfeitamente aplicável, porque se você sabe a altura máxima, você já calcula o tempo total de descida, sem precisar ficar parando no meio. Daqui para cá deu 0,4, daqui para cá deu 0,2. Só que você se livra da equação de segundo grau, mas em compensação você tem que fazer uma conta a mais, que é o cálculo da
da altura máxima. Os dois caminhos são perfeitamente corretos. Não tem esse lance de esse é mais fácil e aquele é mais difícil. O que para uma pessoa pode ser mais fácil, para outra pode ser mais difícil. O bacana é que isso prova que você compreendeu a essência do assunto. Você conseguiu achar alternativas, outros caminhos, que corretamente lhe levou ao mesmo resultado. Porque às vezes a gente acha uma lógica meio absurda que dá no mesmo número, mas só serve naquele caso. Essa sua sacada foi muito boa. O importante aqui é a gente perceber que, para descobrir a distância que o molequezinho vai ter que correr, ele vai ter, eu preciso saber o tempo. Como que eu vou fazer para chegar nesse tempo? Existem N alternativas, mas que no final das contas a gente vai ter que descobrir o tempo de todo jeito. Ficou demorado porque eu tive que explicar passo a passo e refazer algumas vezes. Mas olha só, na recapitulação, não sei nem se essa palavra existe ou se encaixa nessa frase, mas vamos rever a nossa resposta. Vamos lá. O objeto subiu. Calculei o tempo de subida, porque para todo caso eu vou ter que ter o tempo de subida. O tempo de subida deu 0,4 segundos. Né? Eu usei essa equaçãozinha aqui. Na hora de calcular o tempo de descida, eu sei que eu não preciso calcular todo o tempo de descida, porque uma parte dele eu já tenho. Eu já tenho essa parte aqui do 0,4. Então eu já sei que tem os 0,8 segundos. Na verdade, na hora da prova, na prática, só com essa informação, a gente já descobre a resposta. A gente nem precisa continuar. Porque a gente já percebe aqui que vai dar alguma coisa de um número de... vai dar um tempo muito pequeno. Mas vai dar um muito pequeno que ele não é pequeno demais e nem grande demais. Ou seja, não vai dar 10 metros. Porque para ser 10 metros, esse negócio tinha que subir e descer 6 segundos ou 10 segundos. Então a gente anula essa opção. Também não vai ser a alternativa A de 1 metro, porque para ser 1 metro teria que ser um tempo muito curto. Isso aqui já deu quase 1 segundo. Então, como isso aqui está muito próximo de 1 segundo, a gente vai ter um valor muito próximo de 6. E o número, aqui a gente não tem nenhum número que fique na dúvida. A gente não tem um 5,5, a gente não tem um 6,5. A gente mais próximo aqui de 6 é 4. Então, com isso aqui, a gente já por eliminação chegaria na resposta também. Agora eu quero calcular o finalzinho. Sabendo, aí pronto, aí dá continuidade a esse aqui que eu não vou repetir para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Busque fazer isso que ela fez aqui. Foi quem que respondeu? Foi Rafa? Foi Rafa, Clebinho. Pronto, é porque é um tiro no escuro adivinhar qual das duas está falando. Pois então. Tranquilo. Não deu tempo, né? Eu acho que não vai dar tempo a gente fazer mais. Já são 7h18. Mas eu já fiz aqui, eu fiz hoje só 2 questões, foi pouquinho. Mas você tem a 6, a 7 e a 8. Se surgir dúvidas, na hora de resolver essas próximas, eu acredito que vai surgir dúvidas, não fique com as dúvidas para você. Compartilhe, tá bom? Dúvidas você não pode ficar com ela, tem que eliminar. Então tente fazer as próximas questões, se não conseguir, coloca lá no grupo, não consegui fazer a questão tal. Talvez até alguém lá do grupo já possa tirar a sua dúvida. Se não, eu mesmo tiro sua dúvida, não tem problema algum. E se preferir, manda direto no privado, não tem problema não. Às vezes eu não respondo na hora, como você já sabe, a correria é grande, mas assim que for possível eu lhe respondo. Combinado? Fechamos essa parte, se liga aí que daqui a uma meia hora eu libero lá no grupo o material da semana que vem, o módulo 2. É isso. Comentários, dúvidas, alguma coisa? Não? Tudo ok? Professor, acho que Não, Clebinho. Então é isso aí. Por mim tá bom. Obrigada já, pela aula, viu, Clebinho? É isso? Valeu pela Vocês aula. são top. Valeu, O tchauzão aí, Muito é isso aí, viu? Professor. Maravilhosa como sempre. Muito Não, obrigada. vocês aqui são fantásticos. Professor, Aí me obrigada, instiga viu? a ficar aqui dando aula. Eu disse que ia fazer um sorteio hoje, mas Valeu, não bateu a Clebinho, meta. viu? Eu queria que tivesse 80 alunos aqui assistindo a aula. viu? Aí eu ia fazer um sorteio aqui. Eu não vou dizer o que é o sorteio, não. Eu digo na aula que vem se bater os 80 alunos. Fui. Vai Tchau. sortear uma boina. Uma boa autografada, tem que ser. Interessante, gostei da ideia. Sugestões lá no grupo. Valeu, Clebinho. Fui. Até a próxima Beijo, semana. professor. Muito obrigada.